Olá, hoje o tema do vídeo é pare de lutar contra o pecado com a tua própria força. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo como esse, combinado? Muito obrigada! Bom, se você tem lutado contra algum tipo de pecado e tem se sentido assim derrotada, fica até o final desse vídeo que você vai entender o porquê que isso está acontecendo com você e como que você pode sair vitoriosa dessa batalha. Em Mateus 3, do versículo 1 ao 6, diz assim sobre João Batista: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o Vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Então, gente, as pessoas iam até João Batista, para se batizarem, confessando os seus pecados. E o que significa o batismo? O batismo é literalmente morrer para a nossa vida antiga e viver uma nova vida com Cristo. E João Batista, ele estava fazendo exatamente isso, preparando o caminho para a primeira vinda de Jesus. E trazendo para os dias de hoje, a mesma coisa acontece, só que agora o nosso batismo aponta para a segunda vinda de Cristo. Ele é o preparo para a volta de Jesus. E o batismo, então, simboliza morrer para os nossos próprios pecados, tendo a consciência de que nós éramos pecadores, E decidir viver uma nova vida sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e não mais sendo governados pela nossa própria carne. E isso simboliza uma nova vida, porque quando não temos o Espírito Santo de Deus, somos considerados mortos. Como está lá em Efésios 2, do versículo 1 ao 3. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. E sobre a nova vida em Cristo, lá em Romanos 6, versículos 6 e 7, diz assim: Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Mas o grande ponto aqui não é porque nós fomos batizados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo que nós nunca mais vamos pecar e ter que novamente pedir perdão por esses nossos pecados. E que não vamos ter que lutar contra a nossa própria carne diariamente. Porque a nossa carne sempre vai querer o que é contrário ao que o Espírito de Deus quer que a gente faça. O processo de santificação é diário. Vamos passar por um processo, não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Lá em Romanos 7, versículo 21 ao 24, Paulo diz assim: Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. A nossa natureza humana, ela é uma natureza pecaminosa. Não adianta, a gente é ser humano. Então, ainda não temos um corpo glorificado,
Mas a diferença de antes para hoje, que nós temos Cristo, é que nesse processo a gente vai ter o Espírito Santo que vai ajudar a termos consciência de que estamos pecando ou temos a intenção de pecar. E com a nossa vida com Cristo, a gente não vai ser como antes, escravas do pecado, porque com Ele o pecado não tem mais poder sobre nós. Todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Se pecarmos, podemos também sempre voltar a Deus e pedir perdão em nome de Jesus e sermos lavados novamente pelo sangue do Cordeiro. Isso tudo porque Ele morreu por nossos pecados. Amém? Aleluia por isso, né? Isso é a graça de Deus que está disponível para nós e que nos ajuda a não pecarmos, como está lá em Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O trono da graça de Deus está disponível para nós. A gente pode acessar 24 horas por dia pedindo graça a Deus para colocarmos as áreas de pecados das nossas vidas diante dele. Não somos mais escravos do pecado, mas isso não vem da nossa própria força, como eu falei aqui, e sim pela graça de Deus. A gente precisa conversar com Ele sobre isso, precisamos pedir, clamar pela intervenção dele, rasgar os nossos corações mesmo, sabe? É Ele quem vai nos capacitar a vencermos a nossa própria carne e Ele vai nos transformando de glória em glória. Se tivermos essa relação com Deus de falar sobre os nossos pecados, pedirmos perdão, nos arrependermos e clamarmos pela ajuda e intervenção dele, você vai ver que esse pecado gradativamente vai deixando de ser presente na sua vida. A vontade que você tinha antes de pecar não vai mais ter e você vai ser transformada de glória em glória. É lindo esse processo de santificação com Deus. Não é pesado e não é da noite para o dia, mas ele vai te ajudando e capacitando nessa jornada de mudança. Bom, é isso. Se esse vídeo falou ao seu coração, comente aqui e se inscreve no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.